dia, turminha, tudo bom? Como estão vocês? Gostando de nossas aulas? E aí, tudo certo? Hoje é aula nova. Hoje nós vamos trabalhar com ciências. Tem muitos alunos que amam essa disciplina. Tô ligada, hein? Então, tô convidando você, módulo de ciências, caderninho, lápis, borracha, caneta. Vamos começar? Tô te esperando. Então, nós trabalhamos em classe com muitos sistemas, mas teve um sistema que tia Cris falou que a gente trabalharia um pouco mais tarde. Vocês se lembram que sistema era esse? Sistema nervoso. A gente começou a trabalhar na página 125 com ele, aqui. A gente falou muito pouco sobre ele, porque o livro aborda os sistemas aos poucos. A gente falou um pouquinho sobre cada e depois a gente foi trabalhando, né? Com o sistema digestivo, depois a gente foi trabalhando com o sistema urinário, o sistema circulatório e depois a gente ia trabalhar com o sistema nervoso, que é hoje. Hoje nós vamos trabalhar, ó, com esse sistema. E o sistema nervoso, gente, não tem nada a ver com nervosismo. Tem só um pouquinho a ver. Olhe bem, não é ficar nervoso, é tudo que envolve assim, sabe? As nossas emoções, a nossa aprendizagem. Se você está muito feliz, é o sistema nervoso que faz parte aí dessa felicidade toda. Se você está muito chateado, muito triste, também. Se você está com muita dor de cabeça, pode ser o seu sistema nervoso que está com algum probleminha, tá certo? Então, o sistema nervoso, teve aluno que falou, tia, é quando a gente fica nervoso? Também, mas tem muito mais coisas referentes ao sistema nervoso. E nossa aula vai começar, vai ser uma aula super legal. Tia Cris aprendeu tanto quando foi estudar um pouquinho mais sobre isso. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da aula de hoje, tá certo? Vamos começar? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Todo mundo com seu módulo aberto. Turminha, o sistema nervoso controla nosso corpo todo. Controla quase tudo, ou controla até tudo. O sistema nervoso tem muito a ver com tudo que a gente sente, com o que a gente faz. Vou mostrar para você. Bem, nós fazemos coisas de acordo com a nossa vontade. Por exemplo, eu quero mexer no meu cabelo. Vou mexer no meu cabelo, os cachinhos, passar um cremezinho. Eu fiz porque eu estou com vontade de fazer, eu quis fazer. Eu vou levantar o meu braço. Levanto um, posso levantar o outro. Isso é de acordo com a minha vontade. O nome desses atos que eu faço, que tem a ver com a minha vontade, são chamados de atos voluntários. Você pode pegar como dica a letrinha V que começa ao que tem a ver com vontade. Vontade é ato que eu faço como eu quero, quando eu quero. Eu posso dançar, botar uma musiquinha, dançar, relaxar. Eu posso fechar os olhos. Tudo eu posso fazer porque é de acordo com o que eu quero, com a minha vontade. Eu quero agora. Só que tem coisas que eu não posso controlar, que eu não posso fazer de acordo com a minha vontade. Por exemplo, eu vou ficar 1 minuto sem os batimentos do meu coração. Tá batendo. Continua batendo. Eu não posso controlar. Os batimentos de meu coração, eu não controlo. Eu vou ficar uns 5 minutinhos sem deixar o meu estômago funcionando. Ele não vai fazer nenhum processo de digestão agora. Não posso fazer isso. Nosso estômago não para de funcionar. A gente aprendeu que ele recebe o alimento e vai trabalhando e vai liberando o suco gástrico. Eu não posso interferir. Então, esses atos que não dependem da minha vontade são chamados de atos involuntários. Vou ficar sem pensar aqui, gente, uns 10 minutinhos, nada na cabeça. Eu tô pensando como é que eu vou parar de pensar.
Então, eu não consigo. São atos involuntários que não dependem da minha vontade. Entenderam? Atos voluntários depende da minha vontade, quando eu quero. E temos também, quando não depende de minha vontade, não consigo controlar, os atos involuntários. Vocês sabiam que todos esses tipos de atos, os voluntários e os involuntários, são controlados também pelo sistema nervoso? Vamos aprender muito aqui hoje sobre isso. Bem, no seu módulo de ciências, na página 174, está falando aí sobre alguns atos voluntários e involuntários. Inclusive, tem uma tarefinha aqui embaixo perguntando para você diferenciar um ato voluntário de um involuntário, pedindo para você pintar alguns atos voluntários de uma cor, outros atos involuntários de outra cor. E nós temos aí várias atividades sobre esse assunto, atos voluntários e involuntários. Lembrando que o sistema nervoso, ele é responsável por tudo isso aí, por tudo, tá bom? Às vezes, quando a gente tá muito feliz, muito feliz, a gente não consegue nem fazer outras coisas, de tão feliz que a gente fica. Não consegue parar, se concentrar, porque tá tão feliz, tão emocionado, porque vai fazer uma viagem, porque vai ganhar um presente, porque vai ganhar um celular, porque tá acabando a quarentena. E aí a gente não consegue, mãe, não vou conseguir parar agora para estudar, porque eu tô muito feliz. Mesma coisa quando você tá muito triste, muito chateado, o coração magoado, você também não consegue fazer muita coisa, porque sua cabeça não para de pensar naquela situação, naquela tristeza, naquela chateação. Então, o sistema nervoso é muito importante, porque se a gente não está bem, se o sistema nervoso está abalado, às vezes os outros sistemas começam a ter problemas. Então, a gente precisa estar muito bem na cabeça, muito bem equilibrada para a gente fazer todas as outras atividades. Vou te mostrar aqui como é que o sistema nervoso ele é dividido. Olha, turminha. O sistema nervoso central, ele é dividido em dois. Ele é dividido em sistema nervoso central, que é essa parte de cima, essa parte junto com essa, que é sobre a nossa cabecinha, e a medula espinal, que é essa parte vermelhinha. E nós temos também o sistema nervoso periférico, que são todas essas estruturas, as outras do nosso corpo, que são os nervos, tá? A gente vai estudar, mas eu preciso que você entenda que o sistema nervoso ele é dividido em dois. O central, que fica aqui dentro, a gente vai aprender sobre algumas partes do nosso cérebro, algumas partes aqui de nossa caixola, de nossa cabecinha, e também sobre a nossa medula espinal, que vai do pescoço até aqui. Estão vendo? E depois a gente fala um pouquinho sobre o periférico, que são os nervos, são essas outras estruturas aqui bem fininha, que a gente tá vendo na imagem, tá? Bem, primeiro a gente vai estudar sobre o nosso encéfalo. Essa parte aqui nossa é chamada de encéfalo. Aqui é uma caixa torácica dura. Observem como é duro aqui, ó. É um osso que está protegendo o nosso encéfalo. A gente vai estudar sobre isso aqui, ó, sobre a primeira parte do sistema nervoso. A gente vai estudar sobre o nosso encéfalo. Essa imagem toda, galera, representa o encéfalo, que fica tudo aqui, é toda essa região de nossa cabeça, tá bom? Ela é dividida em cérebro, bulbo encefálico e cerebelo. Estão vendo? O cerebelo fica aqui embaixo, esse pequenininho. O cérebro é toda essa parte grande. E o bulbo encefálico, ó, é tipo um caninho, uma mangueirinha, que fica aqui embaixo. Se você pegar seu módulo, é a mesma imagem do seu módulo que tia Cris imprimiu. Estão vendo? Tá aqui.
Esse é o nosso encéfalo e a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Bem, vamos falar do nosso cérebro. O cérebro coordena todos os nossos atos voluntários. Tudo que a gente quer, eu vou coçar a cabeça, eu vou mexer no cabelo, eu vou passar um batom, eu vou me arrumar, eu vou ver como é que tá minha sobrancelha, eu vou levantar o braço, eu vou dançar. Tudo isso, quem manda os comandos, quem tá comandando é o meu cérebro. E agora, tia, e o que eu não quero fazer, mas de repente eu faço? Tô dando aula, atchim, espirrei, nem queria espirrar, de repente o vídeo ficou até feio. Tô dando aula, comecei a tossir, ai que coisa chata, o vídeo não ficou legal, foi uma coisa que eu não queria, era um ato involuntário. Os nossos atos involuntários, quem é responsável é o bulbo encefálico, ele coordena todas as nossas ações involuntárias, o trabalho do nosso estômago, os batimentos do nosso coração, a nossa respiração, o processo de transformação dos gases que a gente respira, que a gente inspira, que a gente expira, é o bulbo encefálico. É tudo que a gente não tem essa coordenação, acontece sem a nossa vontade, sem o nosso querer. E o cerebelo, essa parte pequenininha aqui, é responsável em controlar o equilíbrio do corpo. Deixar nosso corpo equilibrado. Estão vendo? É chamado de cerebelo. Bem, agora que a gente já falou do encéfalo, a gente vai falar um pouquinho sobre a medula espinhal. A medula espinhal, galera, leva todas as informações daqui para nosso corpo todinho. Se eu quero levantar o meu braço, o meu encéfalo, a minha cabecinha, ó, transmite isso para a medula espinhal, e a medula espinhal leva as informações para os nervos. Estão vendo que estão assim muito interligadas, muito ligadinhas. E é como se fosse acender uma luz, uma vai se ligando à outra. Olha, levantar o braço, levanta o braço direito, esquerdo. Tudo isso é uma conexão do cérebro, do nosso encéfalo, com a nossa medula espinal. Às vezes, tem pessoas que têm alguns acidentes e quebram essa medula espinal. E a gente já viu isso, né? Pessoas que ficam paralíticas, pessoas que não conseguem mais levantar os braços, mexer os braços, por isso, porque o encéfalo, essa parte da nossa caixa aqui, ela manda as informações para a medula, só que a medula está quebrada, lesionada, um acidente. A gente vai falar disso daqui a pouco, como é que a gente pode cuidar um pouquinho mais da nossa saúde. E aí, se a medula estiver prejudicada, todo o corpo, observe que a medula é ligada em todo o corpo. Ela não acaba aqui. Os nervos todos estão ligados entre ela, ó. Até esse nervinho do pé tá ligado cá, de uma certa forma, aqui na medula espinal. Então, às vezes, tem pessoas que têm algum probleminha nessa medula e aí ficam paralíticas, sem andar, sem se movimentar. Precisam fazer fisioterapias, precisam ser acompanhadas por médicos e enfermeiros. Bem, vamos falar agora desse sistema aqui, o nervoso periférico, que tem a ver com os nervos. Quando a tia Cris estava estudando o sistema periférico, olha de que eu lembrei. Eu lembrei de um pombo-correio. Não sei se vocês sabem, galerinha, que um pombo-correio transmite informações. Antigamente não tinha celular, rádio, zap, computador. E aí os navegadores, algumas pessoas assim que precisavam transmitir mensagens, vamos dizer que elas moravam aqui em Piauí. E aí eles pegavam esse pombo-correio e levavam com eles para Salvador. E aí lá em Salvador eles precisavam transmitir uma mensagem de volta para Ipiaú. Aí eles pegavam o pombo que eles pegaram de Piauí, levaram para Salvador numa gaiolinha, em algum lugar preso, soltava esse pombo lá em Salvador com algum tipo de mensagem. Esse pombo, por exemplo, tá com a mensagem nas costas, mas podia ser no pé,
em alguma parte da asa. Aí eles soltavam esse pombo lá em Salvador e o pombo conseguia retornar de volta para Ipiaú. Conseguia se localizar e voltava para Ipiaú. Só que quando ele chegava em Ipiaú, ele ainda tinha a mensagem presa ao seu corpinho. E aí as pessoas aqui pegavam o pombo, abria a mensagem e conseguia se comunicar com aquele que foi para Salvador. Então, o pombo-correio me lembrou muito o sistema nervoso periférico. Porque esses nervos, eles conversam, eles falam entre si. Então, sobre levantar o braço, né? Eu quero levantar o braço. Começou aqui dentro o pensamento falou lá, né? Transmitiu a informação para a medula de certa forma conseguiu falar com os nervos, porque é toda uma transmissão, claro que tudo muito rápido, né? Que a gente não vai ficar assim, eu vou levantar meu braço, deixa o cérebro falar agora com a medula, que a medula vai falar com o nervo e o nervo vai chegar cá nessas pontinhas. Não, não é assim. É tudo muito rápido, em fração de segundos. Você pensa direitinho, quero levantar, e rapidinho, é como se fosse um falando com o outro, vamos, ela quer levantar o braço e a gente consegue levantar. Então essa é a função do sistema nervoso periférico, ela obedece os comandos na medula espinhal, que obedece o comando do cerebelo, e do cerebelo obedece os comandos do nosso encéfalo, e vai conseguindo transmitir para o nosso corpo todas as funções que a gente quer realizar. Bem, tudo que Tia Cris te explicou até agora, você vai acompanhar no seu módulo de ciências, nas páginas 174, 175. Estão vendo aqui? Aqui está o sistema nervoso central, todo o nosso encéfalo. E agora a gente vai falar, turminha, sobre os neurônios. A gente já falou um pouquinho em sala de aula, né? Sobre os neurônios, que eles precisam sempre estar ativos, em atividades, alguns produzindo, tem alguns que morrem, mas a gente conseguiu descobrir também que até os que morrem podem voltar à ativa, dependendo da sua produção, dependendo do que você vai fazer, dependendo das suas atividades. A gente vai contar tudo isso para vocês agora. Olha, turminha, os cientistas falam que uma criança nasce com 100 bilhões de neurônios. Só que quando ela vai crescendo, ela acaba perdendo alguns deles, por falta de produção, porque as crianças, né, não leem, não produzem, não fazem desafios. Mas quando a gente chega na idade adulta, a gente fica com 86 bilhões. A gente perde 14 bilhões de neurônios com o nosso crescimento. Só que na fase adulta a gente fica com 86 bilhões de neurônios. E o neurônio tem um corpo. Olha, ele é muito minúsculo. Pensa aí, 86 milhões de neurônios dentro de nossa cabecinha. Essa é a foto de um neurônio. Esse é o esquema corporal de um neurônio, que você vai acompanhar, deixa eu ver aqui. Na página 176 do seu livro tem esse esquema. Estão vendo? Na página 176. Então, o nosso encéfalo e a nossa medula espinal, eles são formados por diversos neurônios. Os neurônios são células nervosas de nosso organismo. Vamos estudar um pouquinho sobre os neurônios? Aqui é um corpo só, aqui é um corpo de um neurônio. A gente tem aqui, ó, o corpo celular. Nós temos aqui os dendritos, ele que recebe as informações, tá? Se você está estudando, se você quer fazer alguma coisa, são esses dendritos, olha o tanto que tem em um neurônio só, que recebe as informações do que você está fazendo, do que você está pensando, do que você está querendo. Temos também esse nome aqui diferente, chamado axônio. O axônio transporta essa informação que os dendritos acabou de receber de um neurônio para o outro. Observe que o axônio, ó, é como se fosse uma correntinha.
Tia Cris lembrou daquela brincadeira do telefone sem fio. Lembra que um vai falando para o outro? O axônio é como se fosse a brincadeira do telefone sem fio. Ele vai transmitindo, ó, olha quantos axônios tem aqui nessa imagem. Ele vai transmitindo para um outro neurônio que está aqui pertinho. E um vai transmitindo para o outro todas as informações. Ah, e agora vem uma parte bem legal. Olha, um neurônio conversando com o outro. Essa aqui que a gente viu foi um só, né? Um só, com o corpo, com a estrutura e o axônio passando as informações que os dendritos acabaram de receber, mas de repente, olha o que acontece na nossa cabeça, olha que legal. Um neurônio conversando com o outro, passando as informações. Sabe qual é o nome disso? Sinapse. Esse é um nome diferente que a gente vai aprender agora aqui no quinto ano. Sinapse é a transmissão de um neurônio para o outro. Anota aí para a tia Cris no seu livrinho esse nomezinho chamado sinapse, no singular. Só que aqui são várias sinapses. Olha quantas, parecendo uma energia elétrica, uma carga elétrica passando de um para o outro. Olha que legal! E é aqui que acontece a aprendizagem, as informações, é aqui que a gente cresce, é aqui que a gente fica mais inteligente, é quando os neurônios estão a todo vapor trabalhando. E aí, tia, como é que eu faço para ter várias sinapses, para ser bem inteligente, para cuidar do meu corpinho? Porque, gente, nesse módulo a gente vai aprender que a gente precisa cuidar do nosso sistema nervoso. Tem gente que quer só cuidar do sistema digestivo, porque tem a ver com a comidinha. Tem gente que só cuida do sistema respiratório. Ah, não vou tomar água gelada, porque eu posso gripar meus pulmões e tal. Não, isso também é importante, claro. Mas a gente também precisa cuidar do nosso sistema nervoso. Vou te dar algumas dicas. Vamos lá, turminha? Primeira dica para você cuidar do seu sistema nervoso. E aí, dormir no mínimo 8 horas por noite. Tem muita criança dormindo tarde, acordando cedo, principalmente quando a gente voltar a estudar. Tia Cris já tinha até percebido anteriormente, né, enquanto a gente estava lá na cirandinha, que os alunos chegavam cansados, com sono. Ai, tia, foi um filme massa, fiquei no computador e tal. Isso não é bom para o nosso sistema nervoso. A gente precisa descansar. E vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente dorme pouco, a gente perde neurônios. Sério. A gente perde neurônios quando a gente dorme pouco. Vocês já perceberam também que quando a gente dorme pouco e acorda muito cedo, a gente fica nervoso, a gente fica com raiva, até o jeito de falar, tia, tia, de novo, até o jeito de falar fica um jeito assim arrastado. Você sabia que tem gente que pode perder até a memória se não dormir direito? Sério, a gente precisa dormir pelo menos 8 horas, galera. A gente precisa dormir mesmo, descansar, colocar os nossos neurônios, colocar o nosso sistema nervoso para descansar. Então tem que dormir legal, uma noite boa, tá? Se possível apagar a luz, aquele lugarzinho bem ou escuro ou um pouquinho escuro, mas que te dê paz, te dê tranquilidade. Vamos para a dica 2? Manter uma alimentação equilibrada e variada. Lembra da pirâmide alimentar que é tão boa para a gente seguir? Então, nada de ficar comendo só besteira, só bobagem. Vocês sabiam que quando a gente come mal, pode afetar o nosso corpo? Muita gordura, muita coisa energética. A gente precisa equilibrar, beber muita água, comer muitas frutas e equilibrar no restante aí, nos lipídios, nas gorduras, nas proteínas, porque isso ajuda o nosso sistema nervoso. Terceira dica, olha, ler e realizar atividades intelectuais. Sério, tem que colocar os neurônios para funcionar, para trabalhar, para fazer coisas legais.
Lembra daquele passatempo que eu falei para vocês que eu ia levar para o meu pai? Aquilo ali é muito legal para você fazer. Aqueles passatempos, olha, onde tem vários joguinhos, várias palavrinhas. Não precisa só ser desse, não. Você pode entrar na internet, fazer jogos legais, realizar tarefinhas legais, desafios matemáticos. Tudo isso ajuda a você estabilizar, você equilibrar o seu sistema nervoso central. Não só internet, não só seguir YouTubes, não só assistir vídeos. Claro que tudo isso é legal, diverte, mas você também precisa fazer coisas intelectuais, uma coisa mais séria. A leitura de um livro, por exemplo. Você sabia que quem lê muito, quem lê bastante, fala bonito, sabe usar palavras bonitas. Então, tudo isso é legal para o seu sistema nervoso central. Mais uma, praticar atividades físicas. Você precisa fazer uma caminhada com papai e mamãe. Você precisa, quando for ao clube ou quando for ao rio, fazer uma boa natação, com todo cuidado, principalmente no rio, tá bom? Tenha muito cuidado com o clube. Daqui a pouco a tia Cris vai falar sobre piscina, sobre o perigo que piscina pode representar para o nosso sistema nervoso central em relação a acidentes. Mas você precisa fazer algum esporte, alguma atividade física, caminhada, futebol, um baleado, algo que mexa com o teu esqueleto, algo que te dê força para você continuar certinho. Então você precisa praticar atividades físicas. Próximo, evitar o estresse. Tia Cris, estresse? Sim, tem muitas crianças estressadas. Chegam na escola estressado, nervoso, chateado por besteiras. Você sabia que tem doenças? Doenças por causa do estresse? Tem sim. Muita doença que as pessoas adultas têm porque são nervosas, estressadas, preocupadas. E a gente vê que já tem crianças assim. Então a gente não pode ficar estressado. Realmente ficou chateado, foi uma situação, mas passou, deixa pra lá, deixa que papai e mamãe resolvem, porque estresse trazem problemas para nossa vida, tá? Vamos lá. Última dica aí, realizar atividades prazerosas com os amigos e com a família. Não só com os amigos, né? Sair, bater um papo, bater um futebol. Em casa também. Aproveite essa quarentena para fazer algo divertido com sua família, para sorrir, para encontrar a alegria de estar em casa, para brincar, se divertir. Então, deixa eu te falar agora de uma coisa muito importante. Às vezes, a nossa medula espinhal ela é prejudicada por um acidente, às vezes um choque, às vezes uma brincadeira sem graça, como essa, por exemplo, de você ir para a piscina e dar aqueles saltos mortais, aqueles pulos. Se você machucar essa cabecinha num lugar duro, num lugar perigoso, você pode ter problemas no seu encéfalo e isso vai resultar em um problema em seu corpo inteiro. Então tenha muito cuidado com as brincadeiras, tenha muito cuidado com as suas atividades. Até se você for fazer uma atividade como a bike, por exemplo, a pedalada, coloque o capacete, coloque coisas e objetos que possam te proteger. Porque se essa coluna cervical, se essa que faz parte da coluna, né? Mas se essa medula espinhal for prejudicada, pode ter várias consequências ruins para o nosso corpinho. Então, cuidado com brincadeiras, cuidado com pulos, cuidado com um subir no sofá para você pular lá, cuidado com o banheiro, cuidado com tudo que pode prejudicar essa nossa caixinha aqui que a gente tem na nossa cabecinha, essa caixa durinha que a gente tem, porque qualquer pancada pode prejudicar o nosso encéfalo, que pode prejudicar também a nossa medula. E aí pode acontecer a questão da paralisia, tá certo? Aqui a pessoa vai precisar de acompanhamentos médicos, fisioterapia e às vezes não tem cura. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido nossa aula de hoje. Volta novamente, ouve novamente a aula, muitas informações legais. E aí agora eu te convido a realizar as atividades do seu módulo de ciências. Capricha e amanhã a gente volta com a correção. Um beijo!